Aleluia! Que bom que o papai nos traz aqui mais um dia para poder dizer que ele é bom e eu sou grato a você de coração, grata a você de coração por você estar aqui e eu tenho certeza que é direção de Deus por você estar nesse lugar, porque esse lugar é feito exclusivamente para falar da poderosa palavra de Deus e aqui está ela, para a glória do nosso papai. E nós viemos aqui mais um dia para poder dizer que Ele é bom e que a misericórdia dEle dura para sempre e que nós estamos de pé porque das misericórdias dEle que tem nos sustentado, tá bom? Hoje nós vamos estar nos alimentando da palavra dele que está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 4. E se você estiver na comunidade do seu lar e puder me acompanhar, eu ficarei grata e lisonjeada com a sua companhia, tá? Mas antes da gente entrar na palavra, vamos falar com o nosso Abba, vamos falar com o nosso papai, para aquele momento assim, onde a gente para um pouquinho para poder falar com ele e ouvir as direções dele e ver também aquilo que ele tem para nos mostrar. A palavra dele diz que os segredos dele, ele compartilha, ele mostra, ele revela para aqueles que ele ama. E é por isso que cada dia a gente tem que vir aqui na palavra dele, né, e consultar, se alimentar, se direcionar para a gente não errar. Isso é maravilhoso. A palavra dele é bússola. E por isso que todos os dias a gente tem que vir se alimentar um pouquinho dela. Amém? Vamos falar com ele? Pai, nós queremos dizer nesse dia, Senhor, que nós te amamos. Nós te amamos e que o Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas, Pai. Que não existe nada e nem ninguém que tome o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Rendemos graças e honra a Ti, porque Tu és soberano e nós Te amamos, Papai. Obrigada pelo Teu amor por nós, obrigada pelo Teu consolo, obrigada pelo Teu afago, obrigada pelo Senhor não nos deixar só. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo Senhor relevar e perdoar as nossas falhas, Pai. Colocamos diante de Ti tudo que somos e tudo que temos, Pai. Dirige as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua maneira, Pai. Nos ensina a andar segundo as Tuas medidas e a aceitar, Senhor, as Tuas direções, Pai. E andar na Tua direção, andar nos Teus conselhos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação. Colocamos diante de Ti os jovens, os nossos anciões, as nossas crianças, Pai. Diante de Ti os casais, Deus. Ó Espírito Santo, tudo isso colocamos diante do Senhor, Papai. Pedindo a Tua graça, Deus, nesse momento para poder ministrar a Tua palavra, Senhor. E eis-me aqui, Pai, eis aqui a minha boca, Senhor, eis aqui o meu espírito, pelas Tuas misericórdias, que eu possa ministrar conforme aquilo que o Teu Espírito Santo me falar, nada além daquilo que o Senhor me repassar, Pai. Nada além, Senhor, ó Espírito de Deus, mas que eu também não venha reter, Senhor, aquilo que o Senhor me falar, Senhor. Pelas Tuas misericórdias, consagramos a Ti esse dia, consagramos para Ti tudo o que temos, Pai. Os nossos lábios são Teu, purifica-nos, ó Pai. Purifica-nos para que nós sejamos parecidos contigo, para que verdadeiramente o mundo olhe para nós e veja a Tua essência na nossa maneira de falar, Senhor, na nossa maneira de se comportar, Deus. Que a Tua essência, ela esteja impressa em nós, Senhor. Aleluia.
que o mundo possa reconhecer em nós a tua presença, Senhor. Que nós possamos exalar o teu cheiro, Senhor, o teu bom perfume, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. O dom da vida, Senhor. Pela salvação. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Trindade Santa. Te amamos, Pai. Honra e glória seja dada a Ti por tudo. Nós te amamos e te amamos. E louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos a Trindade Santa do céu. Tu podes todas as coisas, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Amém. Meu Deus do céu. Aleluia. É muito bom. Que momento maravilhoso. E eu confesso que eu me desmancho diante da presença dele. É muito lindo, é muito bom sentir essa presença que é tão grande e diante dele não tem como a gente não se desmanchar, não tem como. Aleluia, é muito bom. É muito bom ser amado por Deus. Nós somos amados por Ele. Aleluia. Honra e glória seja dada a Ti, amado da nossa alma. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos. Não vai dar para ler o capítulo todo, então iremos ler alguns versículos. E o primeiro diz assim, e nós estaremos falando a respeito, até me passei de falar o que nós estaremos falando a respeito e entendendo dentro da palavra de Deus de o porquê o sofrimento, de o porquê padecemos, de o porquê e para que sofremos, padecemos e somos provados. Amém? Ora, pois já Cristo padeceu por nós, na carne, quer dizer, como homem, como um de nós. Assim como nós sentimos frio, ele também sentiu. Nós sentimos fome, ele também sentiu. E nós sofremos, e ele também sofreu. É isso que esse versículo está dizendo. Pois Cristo padeceu por nós, na carne. Quer dizer, os nossos pecados, as nossas falhas. Ele sofreu, aleluia, como ser humano, como humano. Amai-vos também vós, com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O versículo 11 diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Porque Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui Pedro, inspirado, instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele fala que Jesus Cristo padeceu para nos resgatar. E ele fala também que fomos resgatados e que não devemos fazer nada e nem viver sem entender o amor que Deus tem por nós. E aí ele pede que seja, se for para administrar, administremos com amor.
Se for para ajudar o outro, que seja com amor. E que também, até se for para passarmos por provações, seja por amor a Cristo, amor à Trindade. E que quando nós formos tentados, provados, nós não devemos estranhar. E aí hoje a gente vê essa, aí você pode dizer, Eliana, e hoje isso para mim, o que quer dizer? Nós vemos hoje, infelizmente, um cristianismo muito parecido com o cristianismo, com o que Cristo ensinou. Um cristianismo que fala para que eu e você venhamos orar para parar de sofrer. Que eu e você venhamos fazer uma campanha para parar de sofrer. E que eu e você não devemos aceitar as provações que temos aqui nesta vida. Mas aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da poderosa palavra de Deus que é viva, aleluia, ele está falando que eu e você não devemos estranhar, como se isso fosse uma coisa de outro mundo, quando a gente começasse a padecer, a ser perseguido, a ser atribulado, aleluia. Não devemos estranhar, mas devemos passar por essas coisas, sabendo que Deus, o Pai, Ele está aperfeiçoando em nós a santificação, que sem ela não veremos a Ele. Aleluia! Sem a santificação não veremos a Ele. E tudo isso serve para nos aperfeiçoar. É aquilo que tem até um outro vídeo aqui abaixo, onde eu falo um pouco sobre, não me lembro, não me recordo agora o nome do vídeo, da palavra, onde eu falo que pedra preciosa, uma pedra, um lapidador, primeiro ele lapida as pedras preciosas com pedra preciosa. Então, quando vem os apontamentos, os levantes, as perseguições e essas coisas todas, é Deus aperfeiçoando a nós, aleluia, é Deus lapidando diamante com diamante, quer dizer, filhos com filhos, aleluia, humano com humanos, para poder a gente deixar de ser pedra bruta, aleluia, para agora sermos lapidados pelo Senhor. E Romanos 5, ele fala, Paulo fala que a perseguição, a tribulação, todas essas coisas são a forma, eu falo, didática que Deus usa para que nós venhamos ser perseverantes, pacientes, aleluia, e experientes. Então, logo nós entendemos de o para que serve ser atribulado, ser vituperado, ser caluniado. E lavará falar sobre todas essas coisas servem para que nós venhamos exercitar aqueles frutos do Espírito, aleluia, que está lá em Gálatas, aonde fala dos frutos da carne e também os frutos do Espírito. Para mim ser cheia dos frutos do Espírito, eu preciso demonstrar que tenho eles. Aleluia. Eu não posso ter um fruto e agora demonstrar outro. Uma árvore, ela não consegue ser abacateiro e dar laranja. Não. Então, se sou cheia do Espírito, se eu já fui provada por Deus e aprovada, eu vou demonstrar os meus frutos, aleluia, e os frutos que um cristão tem que ter
é os frutos do Espírito. Então, esse cristianismo paralelo, eu chamo assim, esse cristianismo paralelo que está aí, que eu e você não devemos sofrer, eu e você não devemos padecer, que nós devemos pedir a Deus para parar de sofrer, aleluia? A palavra de Deus, ela fala em que o servo é maior do que o seu senhor. E Cristo aqui fala que Cristo padeceu. E nós sabemos o quanto Cristo padeceu. Então, Cristo padeceu e eu não vou padecer? O que é que eu e você temos melhor do que ele? E como que eu e você seremos pacientes, experientes, esperançosos, sem passar pelas agruras da vida? E outra, a palavra de Deus, ela é clara quando fala que no mundo eu e você teríamos aflições. Então, se a palavra está dizendo que eu e você no mundo teríamos aflições e que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Cristo passou pelas aflições e ele também promete que estará conosco para passarmos por essas coisas. Então, o porquê não padecer como a gente vê Paulo, Pedro e tantos esses outros discípulos que passaram por tantas coisas, queridos, que em nada se compara ao que nós passamos hoje. Em nada se compara, né? Paulo mesmo foi um dos que muito foi perseguido pela própria igreja de Cristo. Aí você pode dizer, mas Paulo também perseguiu antes de conhecer a Cristo. E depois de conhecer a Cristo, agora ele foi perseguido pela própria igreja, pelos próprios que se diziam ser povo de Deus. Hoje é diferente? De forma nenhuma. Aleluia. Hoje quem persegue a igreja é a própria igreja, infelizmente. Aleluia. Hoje quando você vai para uma pessoa e diz, olha, Deus mandou te falar assim, assim. Deus falou para mim assim, assim. E aí a pessoa logo vem, duvida de que eu e você estamos sendo usados de fato por Deus. E quando Deus nos usa para falar para uma pessoa que não vive nos templos, não anda com a Bíblia na mão, gente, a pessoa se derrama. E aí é onde a gente entende que a palavra de Deus, ela fala que Jesus fala que ele veio para os dele, mas os dele não recebeu. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, nós temos que estar entendendo a didática de Deus e aceitando a didática de Deus, a forma de como ele trata com cada um de nós para nos moldar. E aqui está uma que muito sofreu para poder aprender e deixar de querer entender a forma que Deus fazia comigo para me ensinar as coisas. Aleluia! Até porque eu queria entender o para quê. Aleluia! Ao invés de aceitar o porquê que Deus estava fazendo aquilo. Que era para quê? Para me tornar uma pessoa melhor. Não só para ele, mas também para os meus semelhantes. Até porque a gente sempre vem com os nossos achismos de... eu acho que não é Deus que está falando isso. Não, é Deus... E aí, queridos, Deus teve que realmente, a palavra é essa mesmo. Deus teve que falar diretamente comigo, porque eu era muito incrédula. Aleluia! E hoje, pela misericórdia de Deus, assim como Paulo, hoje eu colho os frutos daquilo que eu plantei um dia. Será que é Deus mesmo? E hoje, da mesma forma, às vezes as pessoas me ouvem falar e tem pessoas que comungam da mesma fé que eu. É Deus mesmo? E às vezes é preciso Deus falar no profundo e no oculto, que é para a pessoa entender que de fato é Deus. Mas em tudo nós devemos glorificar a Ele. Aleluia!
e não reclamar de o porquê, porque é Deus nos aperfeiçoando, nos santificando para vermos Ele face a face. Vamos continuar aqui? Aleluia! Glória a Deus! 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. E não o poder humano, como diz Paulo, não é persuasivo, persuasão humana, não. Segundo o poder de Deus que opera em nós. Segundo a sabedoria dele, que pela misericórdia dele está em nós. Que em tudo Deus seja glorificado por Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 12, só recapitulando o que nós já lemos. 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, para nos tentar, para tentar a mim e a você. Não devemos estranhar, como se acontecesse uma coisa estranha. 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Está sendo afligido, de glória a Deus? Está sendo provado, de glória a Deus, porque Ele só prova quem Ele ama. Então isso é uma prova que Ele te ama. Aleluia! Glória a Deus, Ele te ama. Ai, mas como que Ele me ama e está me fazendo sofrer? É porque Ele está aperfeiçoando em você o caráter dele. Aleluia! Louvado seja Deus. E não tem como ser provado por Ele e não passar a ser manso, não passar a ser perseverante, experiente. Aleluia! Glória a Deus. Mas alegrai-vos pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrei-vos. Glória a Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, se pelo nome de Cristo nós somos difamados, que maravilha! Porque assim como somos difamados, porque do nome de Cristo, ou por levarmos o nome de Cristo, por dizermos que somos cristãs, isso é para a gente se alegrar e não para entristecer. Bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Todo pai que ama, corrige. Todo pai que ama, põe limite. Põe e impõe limite. Todo pai que ama, cobra que o seu filho ande segundo aquilo que ele tem ensinado. E o nosso Deus, ele é da mesma forma. 15 e 16, para a gente encerrar. Que nenhum de vós, Pedro está falando através do Espírito Santo de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se mete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glórias a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, há um para quê que padecemos, que somos caluniados, que sofremos, e às vezes a gente olha para as pessoas que não são cristãs e a gente, nossa, fulano nem parece que tem luta, e não tem mesmo. Aleluia, nem parece, vive, eu já cheguei até a ouvir, queridos, e eu mesma já pensei isso, de pensar assim, pessoa que não é cristã não sofre, e quem é cristã sofre, realmente, porque o Pai, ele aperfeiçoa aquele que está sendo instruído e que agora já foi sabedor daquilo que Deus quer. Não tem como um professor aplicar uma prova
em quem ainda não aprendeu a lição, em quem ainda não foi na sala de aula. E essa é a forma didática que Deus tem para nos ensinar. Primeiro ele nos ensina, nos instrui, nos prova para poder então aplicar a prova. Mas aquele que nunca veio à sala de aula, aquele que nunca foi instruído, como que esse tal vai poder passar por uma prova e ser aprovado? Logo, então, a gente entende de o porquê que nós devemos ser provados e ainda nos manter alegre por sermos, como disse Pedro aqui, vituperado, quer dizer, até difamado por amor a Cristo, por seguir a Cristo. Aleluia! Essa foi a palavra que o Senhor me deu para trazer aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. E eu queria só encerrar com Romanos 5. Eu amo essa passagem porque ela faz a gente entender, fechar com chave de ouro, falando a respeito de sofrer, de padecer, de ser provado. Romanos 5, 3. 2 e 3, que diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos, quer dizer, temos que nos gloriar, nos alegrar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Eu aprendo a ser paciente para esperar passar aquela situação. E agora, depois de ser atribulado e aprender a ser paciente, agora eu vou aprender a ter o que? Experiência, porque eu passei por aquela situação. E depois de ter a paciência e a experiência, agora eu vou ter esperança de que aquilo vai passar, de que aquela situação vai passar. E aquilo que Deus tem preparado para me entregar, eu já estarei apto para saber ter aquilo que Ele quer me entregar. Glória a Deus. E a esperança, diz o versículo 5, não traz confusão. Glória a Deus, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, está derramado no seu coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Glória a Deus, obrigada de coração por você ter ficado comigo até aqui. Se você não é inscrito nesse canal, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se, se inscreva nessa família, venha nos ajudar a levar a palavra de Deus. E se você for instruído pela palavra de Deus nesse lugar, nos ajude a compartilhar essa palavra, nos ajude a levar o reino de Deus, seja missionário. Aleluia, glória a Deus e obrigada de coração por você ter ficado até aqui. Não esqueça que a mão do Senhor, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A mão dele está sempre estendida para nos livrar, para nos guardar. Não esqueça disso em momento nenhum. A palavra dele diz lá no Salmo 91 que ele nem pisca os olhos dele, a mão dele está constantemente diante de nós para nos abençoar. Até a próxima, se assim ele nos permitir. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui.